Certo, pessoal, feliz segunda-feira! Foi um fim de semana extremamente longo de trabalho, basicamente tentando me tornar fluente em francês, revisando esses antigos cursos de AP French que eu fazia no ensino médio. Obviamente vou trazer para vocês uma atualização sobre a minha pequena confusão com o senhor e o senhor Macron. Além disso, muita coisa está acontecendo no mundo das redes sociais no X. Elon Musk, o dono do X, foi completamente humilhado por um TikToker, Ian Carolol. Eu adoro o conteúdo dele. Tenho compartilhado o conteúdo dele. Vou contar pra vocês sobre o que foi essa pequena confusão deles também, que já soma 200 mil curtidas. Estou falando de um rátio. Também temos Mark Zuckerberg, que apareceu no Joe Rogan com algumas confissões sobre o Facebook e a Covid. E pra ser honesta, isso é meio revoltante. E claro, vamos te atualizar sobre os incêndios em Los Angeles e o que as pessoas estão dizendo. Tudo isso vai acontecer no Candace. Certo, vamos começar com isso. Então, eu estava conversando com meu marido no fim de semana e disse a ele, de verdade, que eu não acreditava que, na história do mundo, já tivesse existido uma situação em que um presidente em exercício... Ok, por que você pensa sobre isso? Não um presidente em exercício, um líder do G7 mundial. Você se lembra de já ter ouvido falar de algum deles ter enviado uma ameaça legal a um podcaster, neste caso uma podcaster grávida, em um país sobre o qual eles não governam? E incluído nessa ameaça legal está um Shia? Não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Eu realmente acho importante pausar e considerar tudo isso que aconteceu. É realmente um sinal dos tempos. Um sinal dos tempos ocidentais. É por isso que sinto que o Ocidente está caindo. Quero dizer, 2 homens adultos agindo como bebês grandes. Jamais poderíamos imaginar Vladimir Putin fazendo isso. Seja honesto. Você nunca poderia imaginar Vladimir Putin se eu dissesse que ele é um assassino, ele é isso, ele é aquilo. Não tem como ele ir até os conselheiros e dizer, mande uma carta para ela. Apenas ameace-a e diga para não contar a ninguém que estamos ameaçando-a nesta carta. É estranho. É o que descrevemos no programa como falso e gay. Certo. Há algo fundamentalmente fraco nisso. Se você vai me enviar uma carta e diz, eu não sou isso e não sou aquilo. Bem, você deve perceber que, mesmo enviando a carta, as pessoas reconhecem que você é um líder extremamente fraco e frágil. E eu tenho que dizer pra vocês, os comentários de vocês no episódio de sexta-feira realmente me fizeram rir. O principal foi este aqui da Holly House. Ela escreveu, presidente francês, não divulgue esta carta. Candace Owens, segura minha cerveja. Seguido pelo próximo comentário mais votado, do Alex. Ele escreveu, Macron, não publique isso. Candace, por favor, inscreva-se e não se esqueça de clicar no botão de curtir. Sim, claro, eu sou americana. Quem é você? Literalmente, quem é você? E o terceiro comentário mais votado é realmente ótimo porque vem de alguém que mora na França, de um usuário chamado DARIBNM. Ele escreveu, eu sou francês. Estou tão feliz que alguém está falando sobre esse golpe. Deus te proteja, Candace. Precisamos de pessoas como você na França. E esse era meio que o sentimento geral. Recebi toneladas de e-mails de pessoas da França dizendo, continue, muito obrigado. Basicamente, eles estão sendo reprimidos e têm medo de expressar suas opiniões, dado o que o presidente fez. Então, quero aproveitar este momento para explicar aos americanos que não entendem a importância dessa história. Quero que vocês saibam por que isso é tão importante. Porque houve pessoas que disseram, por que importa se a esposa dele é um homem? E há pessoas que não compreendem totalmente o que os franceses têm passado sob o que eu descreveria como esse regime. É realmente um regime. Você ouve tanto falar sobre Vladimir Putin e temos isso bem aqui no Ocidente. Preste atenção ao que está acontecendo no Reino Unido, ao que está acontecendo na França. E imagine se puder uma pessoa, Manu Macron, que era praticamente desconhecida. Sim, ele estava no governo. Acho que ele era talvez ministro da economia, que começa seu próprio partido chamado In Ma Marche, ou talvez a Marche. E ele condena o radicalismo tanto da esquerda quanto da direita. Esse cara vai ser um centrista. Ele condena o socialismo radical, aponta as falhas de seu partido anterior e conquista o voto do povo. E então eles são apresentados à esposa dele e lhes dizem que ela é uma mulher católica forte e fiel. E assim você vota de acordo com isso. Você é um francês e vota de acordo com isso. E a suposição geral, é claro, é que quando alguém se apresenta como centrista, não está envolvido em nada maluco. Ei, nós somos os moderados, somos os caras do meio, certo? Vemos problemas dos dois lados. E veja, esta mulher de fé... E funciona. A imprensa está apoiando-os. Esse indivíduo e sua esposa chegam ao poder, e então você começa a ver outro lado deles, um lado sombrio. Os jornalistas começam a reconhecer algumas falhas em suas histórias passadas, percebendo que não sabemos realmente quem são essas pessoas. Como se elas tivessem sido impostas a nós. Talvez estivéssemos apenas acreditando na mídia.
E eles perceberam que muita coisa não estava batendo. E um a um, esses jornalistas e pesquisadores independentes começam a sofrer. Antes de tudo, esta é uma história real. E novamente, tudo isso estará na nossa pequena minissérie sobre Brigitte. Havia uma mulher chamada Isabella Ferreira, certo? Mostrando uma foto dela para vocês. Ela costumava ser o que eles chamam de Jean Gilead, que eu acho que significa colete amarelo em francês. Mulher de 56 anos que estava investigando Emmanuel e Brigitte. Ela foi considerada uma das primeiras a descobrir que a diferença de idade entre eles não estava sendo relatada com precisão pela grande mídia. E então ela disse que havia encontrado algo ainda maior e começou a fazer ligações para alertar outras pessoas de que, na verdade, Brigitte, como ela estava dizendo, ainda poderia ser processada pelo crime de ter dormido com um menor ou ter tido relações com alguém de 15 anos de idade sob a nova lei. 2 semanas depois, essa Isabella Ferreira é encontrada morta, ok? Ela se afogou em uma represa. Os investigadores admitem que ela ainda estava viva quando caiu no oceano. A mídia estava dizendo, ela tomou alguns comprimidos, ela era bipolar, ela estava deprimida. Foi o que aconteceu. Mesmo que ela tenha feito ligações alguns dias antes pedindo que as pessoas se encontrassem com ela a respeito dessa investigação. E, na verdade, um dos amigos dela postou no Facebook, o nome dele é Luca, e ele escreveu um post muito longo que você pode ir lá e encontrar, mas esse é o elemento mais convincente. Ele não acreditou na história de suicídio acidental que foi contada nesses dias. Ela estava focada nos abusos sexuais da professora Brigitte Trogneux contra o aluno menor de idade Emmanuel Macron. A revelação que ela dizia ter e sobre a qual me contou era que a prescrição de 30 anos. Ela está se referindo ao prazo de prescrição. 30 anos após a maioridade, ou seja, a idade em que se pode dar consentimento para casos de abuso sexual contra menores, permitia que Emmanuel Macron apresentasse uma queixa contra Brigitte. Então, novamente, isso é uma tradução livre, e ele está dizendo que ela havia descoberto que o prazo de prescrição ainda não havia expirado. Na verdade, ainda não expirou. Ele só irá expirar no final deste ano, 2025. Mas então ela cometeu suicídio de uma forma muito estranha. A maioria das pessoas não pula e tenta se afogar. Acho que é quase impossível. Acho que li algo que é quase impossível de se afogar, porque seu cérebro automaticamente virá à tona. Não sei. Qualquer que seja, foi o que aconteceu. Foi assim que foi noticiado na mídia. Depois, tivemos a jornalista Natasha Ray, que tinha acabado de ajudar em uma investigação. Ela nem sequer foi quem publicou a série de 6 partes, aquela que eu vi foi publicada por Xavier Puzar. Natasha Ray tem câncer, ela não tem dinheiro. Ela vem lutando contra os Macrons há anos na justiça e perdendo. E está sendo alegado que foi essencialmente um julgamento de fachada, que eles têm esse poder todo que sempre tiveram, que ela foi declarada culpada por coisas que de fato e na realidade nunca disse e que não está recebendo um tratamento justo no tribunal. Muitos dos arquivos estão sendo mantidos em sigilo, então o público nem sequer está tendo uma visão clara do que está acontecendo. E você não vai acreditar nisso. O advogado dela, François Dangleu. Da mesma forma, desde que ele se arriscou e defendeu Natasha Ray, o Estado caiu em cima dele, roubou, segundo ele, levou seu filho de 3 anos, que existe uma verdadeira máfia que está em seu encalço, que armou um julgamento falso contra ele, tentando jogá-lo na prisão, mas não funcionou. E ele ainda está com Natasha Ray, lutando contra isso, tentando divulgar a história. E então, é claro, o homem que está no núcleo de tudo isso, aquele que revelou a história sobre essa transição, Xavier Puzar. Incrivelmente, os Macrons, como você viu e como compartilhei na carta, ainda se recusam a processar esse jornalista por difamação. O jornalista inicial que publicou essa história em 6 partes, ele também não foi processado pelos Macrons, mas também está sendo assediado. Ele também tem pessoas que trabalham com ele que estão sendo pressionadas pelo governo, sendo avisadas de que enfrentarão ruína financeira se continuarem a financiar seus esforços. Eles chegaram ao ponto de tentar descobrir quem está financiando o trabalho dele. Eles tentaram abrir um processo contra o próprio Xavier, não pelos artigos que ele escreveu sobre o Macron, mas por um artigo que ele escreveu anos atrás sobre quem controla a mídia francesa, alegando que podem processá-lo por antissemitismo, mesmo que ele não tenha dito que eles são judeus. Ele apenas nomeou pessoas que controlam ou possuem grande parte da mídia na França. E eles disseram algo como, bem, essas pessoas por acaso são judias, podemos persegui-lo por antissemitismo agora? Emmanuel e Brigitte querem ver se conseguem estender seus tentáculos globalistas aos Estados Unidos, certo? É nisso que eles realmente acreditam. Eles estão cheios de seu próprio suprimento globalista. Podemos mostrar-me o homem, vou lhe mostrar o crime. Iremos atrás de qualquer pessoa que tentar contar essa história.
E agora eles estão de olho em mim com uma carta extremamente bem redigida, na qual não chegam a negar que Brigitte é trans, mas também não chegam a afirmar explicitamente que Brigitte Macron nasceu mulher biológica, o que teria sido tão fácil de fazer nesses últimos 8 anos. Mas eles estão meio que negociando e tentando encontrar difamação de outras formas. Como acusar Macron de mentir sobre sua sexualidade? Essa é uma das coisas que ele listou. O quê? Sim, acusando-o de mentir sobre sua sexualidade. Eu fiz isso? Eu disse que ele mentiu explicitamente sobre sua sexualidade? Do que você está falando? Como você alega que isso prejudica ele e sua reputação diante do povo francês? Eles o odeiam. Ok, acusando Brigitte de mentir para os franceses sobre sua sexualidade. Mais uma vez, o que é isso? E eu digo que eles definitivamente escolheram a mãe certa. Eles definitivamente escolheram a mãe certa. Na verdade, vamos enviar essa carta em algumas horas, então vocês serão os primeiros a ver um trecho exclusivo dela. E eu vou fazer o upload dela na íntegra no nosso site do Locals. É candace.locals.com ou é locals.candace.com. Mostrem pra mim de novo, por favor. É lá que vocês podem apoiar nosso programa e nos manter independentes. E se você for ao locals.com e nos encontrar, verá candace.locals.com. Vamos colocar tudo isso. Queremos que o público veja isso. Não estamos mais fazendo coisas no escuro, ok? Estamos na era da luz. E tudo o que acontece, vou expor ao público porque tenho a plataforma para fazer isso. E eles têm o direito de saber, eles têm o direito de ver como vocês operam e como vocês tentam intimidar. Para mim, você não é uma vida de bandido. Entendo que você esteja comandando coisas na França. Não é assim que me sinto, ok? E não me importa o que você esteja fazendo na França ou o que esteja fazendo em Paris. O que eu quero é que as pessoas entendam a verdade e entendam que existe uma rede obscura de indivíduos que têm apoiado sua campanha. E essa parte é bem óbvia. Essa parte é bem óbvia. Isso não é algo que pode ser negado com base nas coisas das quais as pessoas foram acusadas em sua rede. Pessoas que financiaram você, Emmanuel Macron, ok? Então aqui está uma pequena amostra da nossa carta legal que estamos enviando de volta para ele. E estou apenas lendo algumas linhas aqui. Mais uma vez, estará no site. Enquanto você tenta de forma astuta diferenciar entre chamar alguém de gay ou transgênero e chamá-los de Macrons, mentirosos e criminosos que estão fraudando o povo francês e a comunidade internacional, a implicação é clara. Você e seus clientes acreditam que ser rotulado como gay ou transgênero é difamatório, e eles devem provar isso para manter suas alegações. No entanto, isso contrariaria as crenças dos apoiadores progressistas liberais mais fervorosos do presidente Macron. No entanto, sua negação de que ser rotulado como gay ou transgênero é difamatório é desmentida pelas declarações e pela postagem que você está citando como difamatória. Quase todas as declarações nas postagens simplesmente se referem a Brigitte Macron como um homem que fez a transição. E assim listamos alguns desses exemplos dessas postagens estranhas que eles citaram. Satânico, seja lá o que for, dizendo que você não pode chamar isso de satânico, seja lá o que for. E basicamente dizemos, ou seus clientes acreditam que esses exemplos são caluniosos, ou você simplesmente quer que Candace os remova para proteger a imagem de seus clientes. Nenhum deles mostra que seus clientes foram prejudicados. Portanto, parece que sua verdadeira intenção é intimidar uma jornalista e impedi-la de relatar descobertas sobre os Macrons. Mas você escolheu a jornalista errada. Candace não se intimida. Não estou intimidado. Na verdade, eu me descreveria como positivamente feliz com esta oportunidade. Senhor e senhor Macron. Ok. Eu quero muito que você venha para o Tennessee. Traga isso. Entre com essa ação judicial como se fosse necessário no grande estado do Tennessee. Leve-o para o estado voluntário. Sabe, ainda temos os bons e velhos rapazes aqui. E nem gaste seu dinheiro contratando uma transportadora para fazer o registro. Eu vou arquivar para você. Eu serei seu mensageiro. Ok, vou correr até o tribunal e entrar com uma ação judicial para você se você me prometer que vocês dois vão aparecer de mãos dadas. Ok? Que você chegará a um estado onde ainda temos os bons e velhos rapazes e você explicará a eles, Brigitte, que você acha que garotos de 15 anos podem ser sensuais. Que você se sente atraída por garotos de 15 anos. Traga essa mentalidade, sua mentalidade elitista parisiense para cá. Explique para eles como garotos de 15 anos podem ser atraentes e sensuais e como talvez você, como um homem mais velho, queira se casar com eles. Eu adoraria ver isso. Eu pagaria muito dinheiro para ver você ter um choque de realidade sobre o que o resto do mundo pensa sobre o que vocês dois têm feito. É nojento. É nojento. Não há como evitar uma confissão como a que você fez. E a propósito, como eu disse, temos provas de que ele tinha 14 anos quando participou daquela peça. Ok? A peça que você ouviu interpretar e achou que ele era tão profundo e lindo.
Por que que pessoa em sã consciência com 39 ou 40 anos, na idade certa de 39 e 40 anos, olha para um garoto de 14 anos e acha isso atraente e ainda pensa que tem dinheiro e conexões suficientes para convencer a imprensa a vender isso como algo sexy, como Josefine e Napoleão? Saia da minha frente. Sério, saia das nossas vistas. Como eu disse, tente fazer isso por aqui. Tente fazer isso por aqui. Venha pegar um avião. Faça isso. Venda isso. Ah, isso foi lindo. O Belo. A história da Bela e a praia. Não, isso não vai funcionar. Isso não vai colar aqui, ok? Nós temos bons valores, temos boa moral. Não nos importamos com seus grandes estilistas, ok? Eles não ligam para Paris. Aqui nós temos uma Paris, no Tennessee. Mas não é o que você está acostumado. E eu lhe digo, eu darei qualquer coisa. Posso até cobrir suas despesas legais se você concordar em aparecer no Tennessee com sua mentalidade, ok? E me encontre no tribunal. E adivinha? Seu pequeno L sobre nós, não precisamos responder se Brigitte é ou não uma mulher. Não, você literalmente terá que responder isso se tiver coragem de entrar com esse processo no estado do Tennessee. Nós o convidamos. Meus apoiadores o convidam. Eu o convido. Eu adoro uma boa briga. E eu estou lhe dizendo, este mundo doentio e grotesco do qual você faz parte, onde você pode simplesmente pagar dinheiro suficiente para esconder esse tipo de doença pervasiva. Porque é assim que eu vejo isso, ok? Pessoas de 40 anos não olham para meninos de 14 e 15 anos e os acham fofos e atraentes e querem ter relacionamentos com eles. Eu estou enojado com o seu relacionamento. Você me dá nojo, Brigitte, sério. E com tudo o que sei agora, depois de ter conversado com Xavier Pussar, sinto que muitas pessoas ao redor do mundo vão ficar fisicamente enojadas pelo fato de que todo o círculo da imprensa na França tem guardado muitos segredos sobre você. E sim, eu realmente agora, ainda mais do que quando relatei a história pela primeira vez, acredito que você nasceu. Amém. Então, podemos ter essa conversa no tribunal ou você pode simplesmente responder aos nossos e-mails jurídicos. Mas saiba que tudo isso será publicado em nosso site local. E é só isso que vou dizer sobre isso. Certo, pessoal, lembrando vocês sobre a Preborn. Janeiro é considerado o mês da santidade da vida, período em que homenageamos mais de 66 milhões de bebês cujas vidas foram tragicamente interrompidas pelo aborto. Desde que Roe foi revogado, a vida dos bebês está em risco ainda maior. A pílula do aborto representa mais de 60% de todos os abortos, tornando essa tragédia disponível 24 horas por dia. Mas em meio a essa escuridão, há uma luz que brilha. A Preborn já resgatou mais de 300 mil bebês do aborto. Em média, eles resgatam mais de 200 bebês por dia. Porque quando uma mulher está pensando em abortar e ouve os batimentos cardíacos do seu bebê e o vê em um ultrassom, as chances de vida desse bebê dobram. Então a Preborn precisa da nossa ajuda. Por apenas $28 americanos, o custo de um jantar, você pode patrocinar um ultrassom para apresentar uma mãe ao seu bebê pela primeira vez. 100% da sua doação será destinada a salvar bebês. Doar. Basta discar 250 libras e dizer a palavra-chave, que é bebê. São 250 libras, bebê. Ou você pode doar com segurança em preborn.com Candace. Novamente, é preborn.com Candace. Certo? Vamos para as notícias. Faz tempo que não vejo uma tendência como essa, em que a pessoa que nos deu o cheques, Elon Musk, é completamente superada. Quero dizer, estamos falando de 142 mil curtidas. Ian Carroll recebe tipo 230 mil curtidas. E o que é realmente interessante sobre esse Hatchell em particular, além do próprio tema, é que Ian Carroll é realmente só uma pessoa que começou a fazer vídeos no TikTok investigando várias coisas e construiu uma rede para si mesmo. Ele acabou de ultrapassar 1 milhão de seguidores no X, acho que em grande parte por ter superado o fundador do X, que é o Elon Musk. Então é realmente impressionante. Então vou te contar o que aconteceu. O Elon Musk teve uma trajetória estranha em relação ao tema de Israel, ou seja, ele estava criticando Israel e parecia que ele recebeu algum telefonema mágico nos bastidores. De repente, soubemos que ele teve que visitar Auschwitz. Ele teve que aparecer em Israel, fazer uma sessão de fotos com o Bibi Netanyahu. Foi simplesmente estranho. Tudo isso foi muito estranho. E agora, de vez em quando, ele meio que tuita o que a maioria consideraria, e Ian Carroll consideraria, propaganda israelense. E então ele tuita esse vídeo. Vou só te mostrar um breve trecho dele porque não é relevante para o que o Ian respondeu, que foi o Hatchell. Aqui está o vídeo que o Elon Musk tuitou. Que conjunto de ações resulta no maior bem em Israel? Quero dizer, obviamente você não pode ter pessoas que, sabe, se elas querem eliminar todo mundo em Israel, você tem que parar isso. Não há. Sabe, não tem como. Sim, essas pessoas ou precisam ser mortas ou presas, ou simplesmente vão tentar matar mais israelenses. É basicamente isso, né, obviamente. E elas querem matar americanos também, aliás.
Geralmente, Israel é chamado de Pequeno Satã, na América. Nós somos o Grande Satã. É assim que o Ayatollah nos chama. Ok, você entendeu a ideia? Ele está fazendo aquela retórica de que há um Hamas por trás de cada criança, e se todos nós não nos envolvermos e mandarmos nosso dinheiro para um país estrangeiro, eles virão atrás de nós em seguida. Ok, já ouvimos isso 1000 vezes antes. Então Ian Carroll tuita isso em resposta ao vídeo. Ele escreve: para alguém tão inteligente, você é excepcionalmente ruim em entender essa questão. Meio estranho. E o tom dele quando faz seus vídeos é sempre incrivelmente sarcástico. E ele está basicamente dizendo o que todo mundo pensa que é o que aconteceu. Você realmente mudou suas perspectivas muito rapidamente. E você parece ter que postar esse tipo de coisa, tipo, piscar se precisar de ajuda. Elon Musk. Então, Elon Musk respondeu a ele, e eu acho que ele estava meio que dando uma bandeja aqui, porque ele escreveu: o que estou perdendo? E, mais uma vez, se você comparar isso com os tweets antigos de Elon Musk, não acho que pareça que ele esteja deixando passar algo intencionalmente. E é assim que Ian Carroll responde: que atualmente tem literalmente 255 mil, algo em torno de 33 mil retiros. Chegaremos lá. Ele escreve isso para Elon Musk e simplesmente toma conta do Twitter, toma conta do X por 2 semanas. Você está deixando de lado aqui que a AIPAC comprou as cadeiras de cerca de 90% ou mais do nosso Congresso atual. JFK, como é famoso, queria que eles fossem registrados como agentes estrangeiros pouco antes de ser assassinado. E assim eles mudaram de nome e nunca se registraram. Por que estamos permitindo que um lobby estrangeiro compre o nosso Congresso? Estamos deixando isso passar. Israel foi obviamente o patrocinador estatal de Jeffrey Epstein, cujo manipulador era Ehud Barak, ex-chefe da inteligência militar israelense. O financiamento dele vinha de Les Wexner, um dos mais ricos filantropos sionistas do mundo, entre aspas. E ele foi acusado por ex-agentes do Mossad de ser do Mossad, sem falar na conexão Maxwell. Eles tinham material de chantagem sobre Clinton e muitos outros. Quem detém a chantagem, detém a coleira? É só perguntar para J. Edgar Hoover. Você está deixando passar que Israel é a única nação que possui um programa nuclear de fato sancionado, mas na verdade secreto e não sancionado. Um programa que eles roubaram dos Estados Unidos. Pesquise sobre o caso Apollo New Mech, a instalação nuclear de Dimona. Você está deixando passar que judeus, muçulmanos e cristãos viviam lado a lado em paz na Palestina antes de os Rothschild comprarem o país da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial com a Declaração Balfour e iniciarem seu programa colonial. Você está perdendo. Os grupos que fundaram Israel, Lehi, Irgun e Haganah, foram declarados organizações terroristas pelo próprio Israel, porque suas táticas eram tão deploráveis, bombardeando civis britânicos e palestinos. Ainda assim, esses 3 grupos paramilitares se reinventaram para formar as Forças de Defesa de Israel, IDF, e sua liderança se tornou a liderança de Israel pelos mais de 30 anos seguintes. Você está deixando passar que Israel é uma nação estrangeira do outro lado do mundo, que não tem motivo algum para receber o meu dinheiro de impostos. Por que estamos enviando bilhões de dólares do nosso dinheiro de impostos para eles enquanto nosso país está em chamas e sendo invadido por imigração ilegal? Nos dizem que Israel é, entre aspas, nosso maior aliado. Então por que eles teriam uma enorme rede de espionagem mirando agências do governo dos Estados Unidos antes do 11 de setembro de 2001? Veja os relatórios da DEA sobre os estudantes de arte israelenses para encontrar inúmeras evidências de vigilância israelense em todo o território continental dos Estados Unidos. Este é um relatório oficial do governo que cita centenas de incidentes de equipes de vigilância israelenses observadas e documentadas por agentes do governo dos Estados Unidos em todo o território continental, e até hoje não recebemos nenhuma resposta sobre o motivo de haver várias empresas falsas de mudanças israelenses posicionadas em toda a costa leste antes do 11 de setembro de 2001. E temos vários relatos de testemunhas oculares, além de provas fotográficas concretas, de que eles sabiam dos ataques pelo menos um dia antes de acontecerem, e que estavam posicionados em um ponto estratégico para fotografar o ataque até meia hora antes do primeiro avião atingir. Nunca recebemos nenhuma resposta, mas você pode ler os relatórios oficiais do FBI sobre o incidente. Eu já analisei esses relatórios ao vivo no X antes. E essa é apenas uma pequena lista de alguns dos melhores motivos documentais pelos quais, como americano, eu não quero que Israel receba nenhum centavo dos meus impostos. E eu nem sequer mencionei minhas objeções óbvias ao castigo coletivo, vigilância em massa, fome forçada, bombardeio de campos de refugiados, assassinato brutal de mulheres e crianças que vem acontecendo em Gaza e na Cisjordânia há anos, décadas. E você pode assistir a tudo isso em detalhes gráficos bem aqui no X. E isso sem mencionar que, de alguma forma, deixamos o Congresso aprovar leis que proíbem discursos antissemitas, apesar da nossa própria primeira emenda.
E temos legislações anti-boicote em vários estados, apesar do fato de ser perfeitamente legal boicotar empresas americanas, só não as israelenses. Todo criador de conteúdo sabe que a maneira mais rápida de ser desmonetizado, banido e difamado é criticar Israel. Imaginei que você também teria percebido isso depois do que fizeram com você e tentaram fazer com X no ano passado que ficou tipo, nossa, então aconteceu de novo. Ganho de peso absolutamente viral. Você pode trazer isso de volta para que possamos ver os retweets que isso recebeu? 52 mil retweets. Isso é incrível. 255 mil curtidas, seja lá o que for, e 7.800 comentários, e 7.800 comentários. Perdão? Eu fiz o vídeo e, de verdade, eu só fiquei de pé aplaudindo, porque muitos de nós, acho, realmente acordamos para isso nos últimos 2 anos e tem sido uma loucura ver. Todo mundo, obviamente, sabe que é por isso que meu YouTube foi desmonetizado. É tipo, você tem que adotar essa perspectiva e apoiar esse país, senão... E parece loucura porque muitos de nós, genuinamente, do fundo do coração, simplesmente não tínhamos consciência de nada disso. Sabe, a gente meio que passou por esse tipo de programação na escola, e é interessante porque existe um filósofo, talvez você já tenha visto ele no Tucker, na verdade o Tucker sentou com ele, um filósofo russo chamado Alexander Dugin, com quem o Tucker conversou porque a filha dele foi assassinada pelo Zelensky. E ele escreveu livros. A quarta teoria política, que fez esse fio na outra semana, ou talvez tenha sido na semana passada, ou talvez há alguns dias, onde ele falou sobre isso e disse especificamente: a religião do Holocausto foi quebrada. A religião do Holocausto foi quebrada. Agora, pessoas que não se deixam enganar facilmente e realmente consideram o que ele está dizendo. E eu entendi o que ele quis dizer, ou seja, eu cresci sentindo no fundo do meu coração que era minha responsabilidade, depois de ter aprendido na escola, como todos nós temos que passar pelo aprendizado sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, somos mostrados todas aquelas imagens gráficas. É uma parte tão obrigatória do nosso ambiente de aprendizado. E então temos Hollywood, temos todos esses filmes, e sentimos esse enorme peso por algo pelo qual não estávamos vivos e pensamos, meu Deus, se alguém disser qualquer coisa sobre o povo judeu, eu vou reagir instantaneamente. Sabe, você se sente instantaneamente tão protetor porque, de muitas maneiras, fomos tão traumatizados ao aprender sobre essas atrocidades na sala de aula. E acho que é sobre isso que ele está falando quando diz que a religião do Holocausto foi quebrada. Porque ele continuou dizendo que isso foi quebrado por Bibi Netanyahu e Zelensky. E finalmente nós os trouxemos para baixo, ele diz, como o povo judeu, para onde todos os outros estão, onde agora reconhecemos que existem judeus, negros, brancos maus, horríveis, atrozes. Nós reconhecemos isso. E eu acho que, antes disso, a religião do Holocausto, ou seja, a forma como aprendemos sobre isso na escola, não nos permitia jamais ter essa perspectiva sobre uma pessoa judia. E agora tudo mudou nos últimos tempos. Eu diria, na verdade, desde 7 de outubro, porque vi pessoas que eu respeitava, pessoas com quem cresci nesse movimento, dizerem e fazerem coisas tão desprezíveis, horríveis e desonestas, tudo em nome de servir a um país, esse país estrangeiro que está fazendo... Eu consigo ver isso no meu ex. Ok, não existe artigo que possa ser escrito em qualquer publicação que vá me tirar dos meus próprios olhos a quantidade de mortes e justificar isso com a animosidade e o ódio no coração deles contra crianças palestinas. Eu não consigo deixar de ver isso, sabe? Eu não consigo deixar de ver isso. E então, de muitas maneiras, acho que quebrar esse feitiço e reconhecer que todos nós somos humanos, independentemente de sermos judeus, cristãos, brancos, negros ou muçulmanos, que existem pessoas extremamente boas. Foi bom para nós reconhecer e enxergar esse mal e para aqueles que se interessam ver esse ponto de virada. É um ponto de virada cultural. Alexander Dugin estava certo. Há um ponto de virada cultural agora. E é um pouco... Também me lembra um pouco do que meu marido diz o tempo todo. Ele diz que a riqueza está arruinada, como riqueza geracional. A riqueza é arruinada na terceira geração. Acho que é um velho ditado. É uma expressão antiga. Talvez seja uma antiga expressão britânica, não sei. Mas a ideia é que são os netos que estragam tudo. E eu acho que, de muitas maneiras, quando vejo agora o sentimento de direito dos netos ou bisnetos, pessoas que estiveram no Holocausto, e a maldade de como tratam as pessoas assim. E tipo, bem, você sabe, meu avô passou por isso. Então agora eu posso simplesmente te difamar, te caluniar e mentir sobre você e mentir sobre o seu coração. É isso que arruinou tudo. Isso arruinou tudo. Então, eu não sei. De qualquer forma, achei super fascinante ouvir ele simplesmente expor isso e ver como viralizou. Muito mais pessoas vão abrir os olhos por causa disso, reconhecendo que não colocaram nenhuma nota da comunidade nisso. E ele também listou todas as suas fontes.
E se você é alguém que realmente cresceu como eu, com isso no coração, e depois ficou tão confuso com o que parecem ser pessoas que você achava que eram vítimas, mas que estão agindo e dizendo coisas tão objetivamente más, isso vai te ajudar a se orientar. Acho que isso realmente vai te ajudar a perceber que, olha, somos todos humanos e todo mundo erra, é mal, horrível e às vezes fala como maníacos genocidas. E eu acho que Bibi Netanyahu é um maníaco genocida. Mas eu posso dizer isso agora porque já fui desmonetizado. Não dá pra ser desmonetizado 2 vezes. Certo, pessoal, vou lembrar vocês sobre a Pure Talk porque no ano passado nós votamos para tirar o governo grande e colocar um governo eficiente. Bem, agora é hora de agir contra essas grandes empresas de telefonia móvel. Então, se você ainda está na Verizon, AT&T ou T-Mobile, a pergunta é por quê? Você pode fazer a troca agora mesmo para a Pure Talk, que é a minha operadora de celular. A Pure Talk oferece exatamente o mesmo serviço nas mesmas torres, mas com um atendimento ao cliente melhor, porque eles estão baseados aqui mesmo no ZEU. A Pure Talk faz tudo isso pela metade do preço. Simplesmente não há necessidade de gastar $85 ou mais por pessoa na sua conta de celular. Não faz sentido. Quando você pode ter ligações e mensagens ilimitadas e 15 GB de dados com hotspot móvel por apenas $35 por mês. A família média de 4 pessoas vai economizar cerca de $1.000 por ano com a Pure Talk, enquanto aproveita a rede 5G mais confiável dos Estados Unidos. Você pode cortar sua conta de celular pela metade hoje mesmo mudando para a Pure Talk e pode acessar puretalk.com Owens. E agora você ainda economiza 50% adicionais no seu primeiro mês. Esse é o puretalk.com Owens. Certo, pessoal? Precisamos falar sobre o Mark Zuckerberg, porque o Mark Zuckerberg, pelo visto, achou que estava indo a uma confissão católica quando foi ao Joe Rogan e contou a verdade sobre algo que ele vinha mentindo há anos. E acho que esperam que a gente o aplauda por dizer o óbvio, que é que todos nós estávamos sendo claramente censurados de forma irracional durante o período da Covid. E basicamente eles só estavam permitindo que mentiras se espalhassem porque queriam forçar todo mundo a tomar uma vacina que eles obviamente sabiam que não iria impedir a propagação e que poderia levar a alguns ferimentos muito sérios. Tô falando de paralisia facial. As pessoas estavam sofrendo de todos os tipos de paralisia, os homens estavam sofrendo de miocardite, e eles simplesmente ignoraram tudo isso. E nós pensamos, é ótimo, é seguro e eficaz. Tome a vacina, idiotas. Certo? Esse é o tipo de retórica que ouvimos, e Mark Zuckerberg fez parte disso, e agora ele está tentando voltar atrás, pois percebe que está ou esteve do lado perdedor. Então aqui está o que ele disse a Joe Rogan. Ouça com atenção. Essas pessoas do governo Biden ligavam para nossa equipe e gritavam com eles e xingavam, e era como se esses documentos fossem... Tá tudo meio que lá fora. Você Gravou alguma dessas ligações? Eu não. Não, Dom. Acho que não. Mas acho que quero ouvir. Quer dizer, há e-mails. Os e-mails foram publicados. Está tudo meio que lá fora e eles ficam tipo... E basicamente chegou a um ponto em que dissemos, não vamos remover coisas que são verdadeiras. Isso é ridículo. Eles queriam que a gente tirasse do ar aquele meme do Leonardo DiCaprio olhando para uma TV, falando sobre como daqui a 10 anos ou algo assim. Sabe, você vai ver um anúncio dizendo, ok, se você tomou a vacina da Covid, você tem direito, a esse tipo de pagamento, como se fosse um meme de ação coletiva. E eles disseram, não, vocês têm que tirar isso do ar. A gente simplesmente disse, não, nós não vamos remover humor e sátira. Nós não vamos remover coisas que são verdadeiras. E aí, em algum momento, acho que, mudou alguma coisa. Quer dizer, o Biden, quando ele fez uma declaração em algum momento, não sei se foi numa coletiva de imprensa ou para algum jornalista, em que basicamente ele disse, esses caras estão matando pessoas. E eu não sei. Depois, todas essas diferentes agências e ramos do governo basicamente começaram a investigar e a ir atrás da nossa empresa. Foi brutal. Foi brutal. Ok, então ainda não vou ser um hater. Ele realmente fica melhor com o cabelo mais comprido. Ele não parece um lagarto, mas ainda fala coisas de lagarto. Ok, e eu simplesmente não confio nele. Eu acho ele meio reptiliano, sabe? E basicamente o que ele está dizendo é que eu não tenho coragem. Se você não tem coragem, não quero que você lidere uma empresa de mídia social, certo? Eu só não quero que você lidere. Quero que você se afaste e deixe alguém que, quando recebe um telefonema do governo Biden e alguém o xinga, retribua na mesma hora. É isso que eu quero, ok? É o que deveríamos esperar, dado que temos liberdade de expressão neste país. Ok? Liberdade de expressão significa que você tem a liberdade de falar sobre os efeitos que uma vacina teve sobre você. Você tem a liberdade de falar sobre o fato de ter tomado a vacina hoje e talvez ter desmaiado, talvez ter miocite, ter ficado no hospital por causa da vacina. Ele tirou isso das pessoas.
E no processo, na verdade, se você pensar bem, prejudicou muitas pessoas que talvez não tivessem tomado a vacina se tivessem ouvido vozes alternativas como a minha. E isso me enfurece porque agora é assim. Ele está em Mar-a-Lago, ele está no Joe Rogan. Ok, ótimo, ótimo. Fico feliz que estejam tendo uma conversa, mas gostaria que não fosse uma conversa tão de camaradagem. Tipo, ele não é vítima disso. Tipo, você não é vítima da sua própria covardia. Você é apenas um covarde, ok? E então é frustrante para pessoas como eu, que realmente se esforçaram e processaram o Facebook durante todo esse tempo por remover uma publicação onde eu estava dizendo a verdade sobre a Covid e o juiz nem sequer ouviu o caso porque ele simplesmente concordou com a mentira, essencialmente, porque se tornou tão político que o juiz pensou: eu nem vou ouvir este caso e deixar você apresentá-lo diante de um júri porque acabei de decidir que o Facebook está certo em censurar essas coisas porque você tinha um juiz mais velho que estava com medo da Covid. E simplesmente. Você olha pra trás e minha plataforma foi desmonetizada naquela época, o que aparentemente tende a acontecer comigo. Mas você se apega à verdade e, eventualmente, ela vem à tona. E sim, você perde dinheiro nesse processo. Eu simplesmente calculo todo mês quanto dinheiro estou perdendo no YouTube porque eu simplesmente não vou ceder e me curvar ao Bibi Netanyahu. Mas no final, vai valer a pena. Eu sei disso porque no final a verdade sempre vence. Eu realmente acredito nisso. E fico feliz que Zuckerberg finalmente esteja reconhecendo isso e esteja compartilhando essas coisas, mas ele não tem um ombro amigo para mim. Direi que não há ombro amigo. Seja homem, ok? Será que todo mundo pode ser homem? Vou começar a vender camisetas masculinas em todos os lugares. Quero dizer, Brigitte Emanuel Zuckerberg. Será que todo mundo pode simplesmente ser homem? Coloque um pouco de cabelo no seu peito. A propósito, esta é uma manchete real. Eu só queria mostrar para você. Falando em Meta, ele diz que a Meta ordena a remoção de absorventes internos em banheiros masculinos em meio à agitação pós-eleitoral de Zuckerberg. Na verdade, é real. Real. Eu sei que você está pensando que parece uma manchete do Babylon Bee, mas o Babylon Bee não é mais engraçado. É engraçado. Isso é realmente real. E então acho que estamos vencendo. Gente, ele está falando sério. Ele está muito sério. Ele está tirando absorventes dos banheiros masculinos. Eu não sei no que esse mundo se tornou. De verdade, eu não sei. Certo, pessoal, então antes de irmos embora, vamos falar sobre os incêndios na Califórnia. Obviamente, agora o que está sendo debatido é por que não fizemos essas queimadas controladas. E acontece que para que essas queimadas controladas aconteçam, elas precisam passar pelo que estão passando. O Estado está culpando o governo federal, dizendo que eles precisam passar pelo National Environmental Policy Act, que é um processo de revisão antes de poderem queimar, o que dura de 3,6 a 7,2 anos. Então, basicamente, eles simplesmente não tinham permissão para realizar essas queimadas. Novamente, ainda estamos tentando descobrir de quem é a culpa. A culpa é do Estado? A culpa é do governo federal? Eu apostaria que talvez seja dos dois. Se essa foi uma política implementada quando Biden estava no cargo. Se você tem o Biden e o Gavin Newsom, eu não sei. É como aquele meme do Homem-Aranha em que eles só ficam apontando um para o outro. Quem sabe quem teria tido uma ideia tão engenhosa assim? Mas, obviamente, é isso que levou a tanta devastação. E no podcast PBD, eles estavam discutindo isso. Tom Ellsworth, basicamente, estava explicando por que as seguradoras se recusaram a cobrir incêndios. Então, todas essas pessoas que perderam suas casas, muitas delas nem sequer vão receber um cheque. E o que vai acontecer é que algum rico vai aparecer e vai comprar todas as terras deles. Eles vão vender o que possuíam por uma fração do valor, porque literalmente não tem onde morar. É realmente horrível. E ouça a explicação de Tom sobre o que aconteceu. E colocarei algumas estatísticas por trás disso. Então não vou mencionar nada do que conversamos, Dudley. Não estou falando de nenhuma empresa que ele mencionou. Estou apenas analisando os fatos. Fatos. A State Farm e a Allstate pararam de vender seguros por causa do plano California Fair. E o governador Newsom, de fato, a State Farm anunciou no ano passado que não renovaria 30 mil apólices nas chamadas áreas de risco de incêndio florestal. Pronto para isso. E você deve estar pensando, no meio do nada, Big Bear lá na floresta. Não. Adivinha só? Eles não renovaram. Aqui está o dado, Pat. A State Farm não renovou 69% das apólices que tinha em Pacific Palisades. O dado desta manhã confirmou. A State Farm disse no ano passado, não vamos renovar 69% das casas que atualmente seguramos em Palisades. Por quê? Risco de vegetação a longo prazo e má gestão da área comum. Você não pode culpá-los. Não, eu estou culpando isso. Eu sei que você não está, mas o que estou dizendo é que não dá para culpar, o negócio precisa dar lucro. E quando os reguladores tornam a vida deles um inferno e os fazem parecer ruins, o que querem que a gente tenha prejuízo todo ano? Correto. Agora vou direto ao ponto.
Por que eles fizeram isso? Porque o condado de Elá e a cidade de Elá haviam suspendido a remoção de vegetação em Palisades. Isso recai sobre o condado. Você... Está brincando? Sim, você pode procurar, você pode encontrar. Foi suspenso aqui. Remoção casual de vegetação suspensa aqui. Remoção limitada de vegetação suspensa aqui. Tudo isso vai vir à tona porque foi exatamente quando Trump disse Que ele precisava limpar o chão e o chão. Isso é... exatamente isso. Não estou criticando as seguradoras, estou dizendo que as seguradoras estão na base da cascata. E no topo da cascata está o Estado, com suas políticas e cortes orçamentários na supressão de incêndios e remoção de vegetação, e todas as coisas que eles fizeram, apesar do nível de impostos que arrecadam. Ouça, aqui está o que eu vou dizer. Precisamos prestar muita atenção em quem vai comprar essas terras. Porque o meu lado um pouco conspiracionista acredita que isso pode ser uma apropriação de terras. Você sabe que estamos vendo esse tipo de ocorrência, de repente eles ficam sem seguro, não conseguem reconstruir suas casas, eles vão ter que vender suas terras. E como eu disse, as pessoas vão conseguir uma verdadeira pichincha. E quem são essas pessoas que vão aparecer imediatamente e comprar essas terras valiosas? É nisso que vamos prestar atenção. Temos que pressionar essas pessoas porque algo aqui não está certo. Agora estamos ouvindo falar de incendiários, ouvindo que casas estão queimando e simplesmente não sobra absolutamente nada. Como se não houvesse nenhuma possibilidade de essa casa ser reconstruída, algo assim. E eu acho isso tremendamente suspeito. As políticas que foram aprovadas logo antes das seguradoras se recusarem a cobrir justamente no ano passado, e então isso acontece. Algo não está me cheirando bem. Enfim, antes de eu chegar aos seus comentários, deveríamos terminar com uma nota feliz ou triste, dependendo de como você quer encarar esses incêndios. Meghan, nossa duquesa, decidiu que vai promover a série da Netflix, aquela que mostramos pra vocês dela cozinhando porque é tão relacionável. Ela achou que talvez não seria tão relacionável neste momento vê-la cozinhando em uma mansão que pertence a uma de suas amigas e convidando seus amigos ricos e fabulosos enquanto pega mel do jardim e apresenta bolos perfeitos dignos da Martha Stewart. Eles acharam que talvez não fosse o momento certo. Foi meio devastador, eles vão ter que adiar isso, mas então as pessoas poderão assistir em outro momento. Aliás, ela e o príncipe Harry, que sempre parecem assumir esses papéis reais estranhos, ou seja, eles simplesmente vão visitar as vítimas, exatamente como você esperaria que membros da realeza ou políticos fizessem. Eles fazem isso e estão fazendo isso agora no sul da Califórnia. E eu só queria mostrar pra vocês esse clipe realmente hilário deles. O prefeito, eu nem sei o nome do prefeito de onde você vai ter que me dizer no meu ouvido. Um prefeito de Pasadena, descrevendo como Harry e Meghan estão aqui. E a repórter descrevendo o quanto Harry e Meghan, especialmente Meghan, estão trabalhando duro. Ouça só, veja o que ela está fazendo. Parecia que, sabe, os dois realmente queriam muito ajudar. Eu vi, na verdade, em um determinado momento, a Meghan Markle se abaixar cuidadosamente e tirar a tampa de uma grande caixa plástica que estava no local. Eles querem mesmo colocar a mão na massa? Ela se abaixou e pegou a tampa de uma caixa plástica. E foi assim que eu soube que minha garota era de verdade. E eu só quero agradecer a Meghan por ter feito isso. É muito útil ela se abaixar e fazer isso. Se vocês virem alguma caixa plástica por aí que eu esteja pegando, podem chamar a sua garota, Meghan Markle. É incrível. Eu realmente dei muita risada com essa descrição. É simplesmente um absurdo. Ninguém se importa. Mandem dinheiro e comida. É sobre o que essas pessoas precisam. Elas precisam de doações, precisam de um lugar para morar, precisam de hotéis. Não estou dizendo que eles não estejam fazendo isso. Tenho certeza de que talvez estejam nos bastidores. Eu não entendo essa visita, mas preciso dar um destaque para a Beyoncé hoje. Ela estava na minha cabeça. Eu estava na esteira esta manhã e não parava de dançar Single Ladies. É por isso que eu preciso ter uma esteira em casa, porque eu não me comporto direito nas academias. Eu literalmente assisto aos videoclipes e faço todas as danças. Enfim, eu estava relembrando enquanto assistia ao clipe de Halo e todos esses vídeos artísticos em preto e branco que ela criou e pensei, sinto falta dessa Beyoncé, antes de ela ficar muito política. E aí o Meyer me contou que a Beyoncé acabou de fazer uma doação. Ela não está indo lá recolher tampinhas de plástico, mas ela doou $2.500.000 para o auxílio aos incêndios florestais na região de Los Angeles, através da Be Good ou Bay Good, que é a fundação dela. Então, parabéns para a Beyoncé. Fico triste que eu e a senhora Tina tenhamos tanta confusão e tanta rivalidade por aí. Mas eu realmente sinto falta da antiga Beyoncé. De verdade.
E é ótimo ver que ela contribuiu da forma que pôde. Certo, pessoal, antes de eu ler os comentários de vocês, quero lembrar sobre a American Financing, porque sei que muitos de nós estamos tentando colocar as finanças em ordem e começar o ano bem. Há uma ótima notícia para os proprietários de imóveis: as taxas de juros caíram e agora estão na casa dos 5%. Atolado em dívidas de cartão com juros altos? A American Financing te ajuda a usar o valor do seu imóvel para quitá-las. Seus consultores assalariados ajudaram clientes a economizar, em média, $800 por mês. É como se você estivesse se dando um aumento de $10.000. Que maneira de começar o ano novo. E se você começar agora, pode até conseguir adiar 2 pagamentos da hipoteca. Converse hoje mesmo com meus amigos da American Financing. Ligue para 800-795-1210, novamente 800-795-1210, ou você pode simplesmente visitar americanfinancing.net Owens. É americanfinancing.net Owens. Certo? Vamos ver o que vocês estão dizendo para mim na seção de comentários. RN Explorer disse: novo lançamento de produtos, senhor e senhora Macron. Eu adoro isso, sim. Ainda não acredito que eles incluíram a camiseta. Eu só não sei o que eles acham que isso é. Tipo, ela vai vir atrás de mim por assédio civil por causa de uma camiseta? Acho que você está certo. Definitivamente vamos lançar junto com nossa grande entrevista. Senhor e senhora Macron e produtos, essa pessoa escreve: ah, estou com medo pelos Macrons. Eles mexeram com o touro, agora vão levar os chifres. Você, Candace. E é um touro prenhe. É um touro prenhe. Tem um bezerrinho aí. E ele está animado. Literalmente. Meu antigo produtor executivo perguntou: o que é isso? Porque você está simplesmente indo em frente. Garhant escreve: bem-vindo ao efeito Barbra Streisand. Sim, eles vão aprender, porque, como eu disse, a maioria dos americanos não entendeu realmente a extensão da história e o quão sombria e distorcida ela é. E agora vamos apresentar isso a eles. E estou animada por ter essa oportunidade. Porque, pessoal, isso não está restrito à França. Nós temos falado sobre essa corrupção e os líderes do Ocidente. Esse tem sido o tema deste podcast. O que está acontecendo na França é a versão mais extrema disso. A versão mais extrema que você pode imaginar. Quando você tem jornalistas lutando por suas vidas, sendo pressionados financeiramente, tentando simplesmente chegar ao fundo do que deveria ser uma verdade tão fácil e algo tão simples de desmentir. E isso é porque é isso que eles querem. Eles querem sufocar a liberdade de expressão no Ocidente agora, porque perderam o controle da narrativa. E isso, pra mim, são os últimos gritos de um animal moribundo. A velha guarda está morrendo. Isso é algo que Ian Carroll disse. Eles não comandam mais as coisas, mas não vão cair facilmente. Eu diria a você que essas pessoas são verdadeiramente más. Verdadeiramente más de uma forma e em uma capacidade que você nunca conseguiria compreender totalmente. Sarah escreve: Candace Fee é só Deus. Isso é um fato absoluto. E às vezes meus filhos pequenos quando estão sendo malucos. E alguns comentários sobre o Zuckerberg. Na verdade, só um comentário sobre o Zuckerberg. Sheila escreve: eu também não confio nele, e ele perdeu o privilégio de liderar qualquer tipo de discurso público. Ah, sobre os incêndios na Califórnia, uma pessoa tem uma previsão. Barron escreve: a BlackRock vai comprar. Se isso acontecer, nós protestamos. Meus amigos, nós protestamos. Se o Bill Gates comprar ou a BlackRock, nós protestamos. Deborah escreve: olhem para Maui e o presente de $750 do governo pela FEMA. Quem está comprando aquela terra? Ah, sim, o governo provavelmente vai dar $1.000 para eles, né? Talvez $1.000, porque precisamos mandar algum dinheiro para o exterior. Enfim, pessoal, se vocês puderem. Ah, alguém. Comentário final. Poderia investigar a fundo a morte da princesa Diana? O povo britânico precisa saber a verdade. Precisamos de você, Candace. PS, você é incrível. Vi alguns comentários sobre isso e fiz uma análise pessoal profunda sobre o assunto. E tem muita coisa aí. Ok. Devo dizer que fiquei muito chocado com isso, porque só tenho lembranças de infância de vê-lo nas arquibancadas em todos os lugares. E é mesmo. Sim, talvez um dia. Esse dia não é hoje. Pode ser que não seja por alguns meses. Mas estou ciente de algumas lacunas nessa história, e isso é o máximo que vou dizer hoje. Porque só consigo lidar com um país de cada vez. Uma corrupção de cada país por vez. Certo, pessoal, mais uma vez, se vocês quiserem apoiar o programa, apoiar a independência do canal, apoiar nossa possível batalha contra Emanuel e Brigitte, podem acessar candice.locals.com na sua tela e dar qualquer contribuição mensal que puderem. Isso é o que nos mantém em frente. Agradecemos profundamente todo o apoio que pudermos receber. Não importa o que aconteça, estaremos aqui amanhã.